gente? Vamos para mais uma aula de biologia? Hoje o nosso assunto vai ser membrana plasmática. Lembra aquele dia que a gente falava lá na sala de aula sobre as características para ser considerado ser vivo? Uma delas é possuir célula. E se a gente relembrar como que é uma célula, nós vamos lembrar que ela tem a membrana externa, que separa ela do meio externo, chamada membrana plasmática. Algumas têm a membrana nuclear, outras não, e o citoplasma. Esse é um conceito básico, geral de célula, né? E essa membrana que separa o limite externo do intracelular é que a gente vai estudar hoje, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver é a estrutura dessa membrana. Mas antes eu vou chegar pro cantinho para vocês fazer aquele print legal. Pronto, deu para fazer? Então acompanha comigo agora a figura onde eu vou mostrar para vocês a estrutura de uma membrana plasmática. Gente, então esse aqui é o desenho da membrana plasmática. Nós temos aqui várias bolinhas azuis, essas bolinhas azuis com esses cabinhos aqui e repetindo. Tem uma metade aqui e outra metade que repete e é igual. Quem que é essa bolinha? É a bicamada fosfolipídica. O que significa isso? Eu tenho lipídio junto de fósforo, né? Então lembra que a gente estudou os lipídios? Um dos lipídios eram quem? Os fosfolipídios, lipídios estruturais presentes na membrana plasmática. Tá aqui, essa dupla camada. Inserido a essa membrana, nós temos essas proteínas amarelas que vocês estão vendo aqui. Essas proteínas, elas podem ser integradas à membrana, igual essa daqui, tá vendo? Ela tá fazendo parte totalmente da membrana, de uma camada fosfolipídica e da outra camada fosfolipídica, por isso ela recebe o nome de proteína integral. Ou então ela fica numa das pontas, ela fica ou numa camada ou na outra camada fosfolipídica. Essa é uma proteína chamada de proteína periférica. Nós temos essas proteínas de canal, que quando a gente for estudar a função da membrana plasmática, a gente vai entender para que servem esses três tipos de proteínas, além da gente ter proteínas ligadas a carboidrato. Aí eu formo uma glicoproteína, ou então um carboidrato puro, sem ser com uma proteína, ou um carboidrato ligado a um lipídio formado glicolipídio, tá? Tudo isso então faz parte da membrana plasmática. E outra coisa importante é saber que essa estrutura toda, ela recebe um nome chamado de mosaico fluido. Por quê? Essas estruturas, elas não são estáticas, elas são estruturas que apresentam poros, que têm uma certa permeabilidade. Essa membrana aqui, essa proteína aqui também vai aumentar ou diminuir esse tamanho desse poro, tá? Eu brinco que mosaico fluido é como se fosse um prego inserido no angu. Aqui o prego aqui e aqui o angu. Isso aqui não é duro nem mole. Ele tem uma certa maleabilidade. E aí aqui as proteínas integrais, as proteínas periféricas, elas estão inseridas. Isso é muito importante por conta da função que essa membrana plasmática ela vai realizar. E eu já vou começar a falar para vocês. Qual que é a função dessa membrana? Ela vai selecionar. Então imagina que aqui é o meio externo da célula e aqui é a face do meio interno da célula. Então intracelular e extracelular. Tudo que tiver do lado de fora e for entrar para a célula, quem controla? A membrana. Tudo que tiver do lado de dentro e que tiver que sair da célula, quem que vai controlar? A membrana. Então a membrana ela controla o que entra e o que sai dentro da célula. Tá legal? Sai de dentro da célula. Entendido, pessoal? Então vamos voltar lá para nossa teoria agora. E aí, gente, entenderam lá a figura? Então, só uma coisa aqui, ó. O mosaico fluido que eu falei é a questão dos lipídios, dos fosfolipídios, eles terem uma certa movimentação, assim como a proteína de membrana também. Então, eles têm um espaço que a gente chama o poro da membrana, mas eu posso aumentar ou diminuir esse espaço dependendo daquilo que vai entrar
ou sair da célula, ok? Segunda parte, qual que é a função? A gente já acabou falando alguma coisa da função. A função é permeabilidade seletiva, certo? Então, o que é permeável? Permeável é aquilo que passa, é aquilo que deixa passar. O que é seletiva? Seleção. Então, a célula vai selecionar aquelas substâncias que ela quer que entra ou aquelas substâncias que ela quer que saia. Só um adendo rapidinho com o momento que a gente está vivendo do coronavírus. Eu falei com vocês que eu ia falar daquelas proteínas, qual a função. Eu já falei aqui, ela vai fazer com que abra espaço para que a substância que a célula quer que entre ou saia. O coronavírus, ele vai se encaixar numa daquelas proteínas. Os sistemas chave e fechadura, então você encaixar a proteína do vírus com a proteína da membrana da nossa célula faz com que a nossa célula não reconheça o vírus como um agente estranho. E aí, enganando a nossa célula, a célula permite que ele entre ou que ele coloque o material genético dele dentro dela para que ela possa produzir novos vírus, tá? Eu dei esse exemplo, mas só para entender que é por ali que vão passar água, os carboidratos, os aminoácidos, tudo que a gente estudou é por aí, por essa membrana que vai entrar ou que vai sair da célula, tá? Então, permeabilidade seletiva. Com isso, então, a gente passa para os transportes através da membrana, que é o quê? Saber como que a célula seleciona o que ela vai deixar entrar e o que ela vai deixar sair. Mas antes da gente estudar os transportes, eu quero que vocês façam uma resposta para mim. Qual que é mais concentrado? Uma Coca-Cola de 2 litros ou uma Coca-Cola de 600 ml? Quem tem mais concentração? Isso aí, nenhuma das duas. A concentração da Coca-Cola de 2 litros ou a concentração da Coca-Cola de 600 ml é igual. Porque se fossem diferentes, o sabor da Coca-Cola de 3 litros, 2 litros, seria diferente do sabor da Coca-Cola de 200. O que eu estou querendo dizer com isso? Que concentração não tem nada a ver com quantidade. Tá? Então, o que é concentração? Concentração é a relação que a gente tem entre soluto, que é tudo que é sólido, tudo que é solúvel. Uai, professora, não posso falar que tem um soluto líquido? Sim, tudo que é sólido, tudo que é solúvel, aquilo que vai diluir, ser solubilizado. E tudo que é um solvente, a relação do soluto com um solvente. O que é o solvente? Aquilo que vai diluir o soluto, tá? Então, concentração é a relação entre soluto e solvente. E as soluções, a gente tem 3 tipos de soluções com relação à concentração. Tem a solução hipotônica. Hipotônica significa uma solução pouco concentrada. Por que ela é pouco concentrada? Porque ela tem mais solvente do que soluto. É como se eu colocasse uma colherzinha de chá de sal em 1 litro d'água. Eu ia ter uma concentração bem baixa, uma solução de NaCl, de sal, muito pequena. Iso significa igual a solvente e soluto, né? Então, uma solução isotônica, eu tenho a mesma concentração, a relação entre solvente e soluto. Não significa que eu tenho 10 de um, 10 do outro. É a relação de um com o outro. Hipertônica, olha o nome, hiperconcentrada. Então, já é uma solução onde eu tenho muito mais soluto. Então, pega aquele litro d'água que eu coloquei uma colherzinha de chá e fiz uma solução hipotônica. Agora eu vou colocar 100 gramas de sal. De chá não, de sal. Vou colocar 100 gramas de sal. Então, eu vou ter uma solução muito mais concentrada, né? Então, 1 litro para 100 gramas eu tenho uma solução muito mais concentrada. Esses conceitos aqui são importantes por quê, gente? Porque nos sistemas
a gente tende ao equilíbrio. Vamos lembrar assim, ó, se eu entrar numa piscina gelada, porque a minha temperatura corporal está quente, desculpa, como que vai ficar meu corpo daqui a um tempo? Equilibrado, né? Eu vou equilibrar a minha temperatura com a temperatura da água. Então, os sistemas biológicos, eles tendem ao equilíbrio. Não necessariamente eles vão atingir o equilíbrio, mas eles vão ficar ali, ó, tendendo a se equilibrar sempre, tá? Então, tendo isso como conceito, vamos pensar quais são os transportes que são controlados pela membrana plasmática. São dois tipos de transportes, o transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo, o próprio nome já diz, ele não gasta energia. Tô lá numa paz, na passividade total, eu tô gastando energia? Não. Então, não há gasto de energia. Como que acontece esse transporte? Ele passa de onde tiver mais para onde tiver menos. Significa que ele obedece o gradiente de concentração. Gente, toma muito cuidado aqui. Por quê? Porque significa que ele passa de onde tem mais uma dessas duas substâncias e não necessariamente o mais concentrado, tá? Porque lá quando a gente for ver o primeiro transporte, que é a osmose, se vocês decorarem que esse mais significa que é mais concentrado, vocês vão errar todas as questões. Esse mais significa que passa da onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. Tá legal? Passa de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Então, ele obedece o gradiente de concentração, porque eu vou de onde tem mais para onde tem menos, ok? E por isso não tem o gasto de energia. E lembra, não quer dizer mais concentrado, quer dizer de onde tem mais para onde tem menos, ok? Quais são os tipos de transportes passivos que nós vamos estudar? 3 tipos. Osmose. Vocês estão cansados de falar aí, né? Vou deitar ali com o livro de biologia debaixo do travesseiro para ver se eu aprendo por osmose. Daqui a pouco vocês vão trocar isso por difusão, tá legal? Vocês vão entender o porquê. Difusão simples e difusão facilitada. O outro tipo de transporte que a gente tem é o transporte ativo. Olha o nome, é ativo, eu estou em atividade. Então significa que eu gasto energia, tá? Então aqui há gasto de energia. Eu não escrevi, mas anota aí, por favor. Há gasto de energia. Passa da onde tem menos para onde tem mais. Significa que passa do meio menos concentrado? Não. Significa que onde tiver menos soluto, vai passar para onde tem mais soluto. Se acontece isso, acontece a desobediência do gradiente de concentração. Se ocorre a desobediência desse gradiente de concentração, significa que nesses transportes há gasto de energia, correto? Quais são os transportes ativos que nós vamos estudar? São 2. A endocitose. Endo significa dentro, cito significa célula. Então é o transporte que vai levar alguma coisa para dentro da célula. E esse transporte aqui, ele se divide em 2, que é a pinocitose e a fagocitose. A pinocitose é quando entra líquido para dentro da célula e a fagocitose é quando entra sólido para dentro da célula, tá? Então, um dos transportes ativos que a gente vai ver é a endocitose e o outro é a bomba de sódio e potássio, tá legal? Vamos então começar os transportes. Vou começar com vocês o transporte passivo da osmose, tá? Tá aqui, ó, osmose. Já escrevemos que ele é passivo, ele passa de mais para onde tem menos, perfeito? Só que a membrana que separa esses dois sistemas, então vamos imaginar uma célula sanguínea. A membrana que está separando a célula, que é um elemento figurado, do plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, é uma membrana que a gente chama de semipermeável. Gente, e isso é muito importante. Por
quê? Se ela é uma membrana semipermeável, passa de tudo? Não, ela é semipermeável. Então, vai passar apenas o solvente. Então, osmose é um transporte através da membrana plasmática das células por onde só passa solvente. Tá legal? O soluto não é capaz de atravessar porque a membrana é semipermeável. Aí olha esse desenho que eu coloquei aqui para ver se vocês entendem, tá? Eu tenho um sistema de células separado por uma membrana semipermeável. O lado A, ele está mais concentrado do que o lado B. Vocês conseguem perceber? Olha só, uma solução hipertônica, ela tem mais soluto. Então, olha aqui o lado A. O lado A, os pretinhos, eu represento o soluto. Então, eu tenho muito mais soluto do lado A do que o lado B. A quantidade de solvente que eu tenho nos dois lados é a mesma? É. Então, se a quantidade de solvente é a mesma, mas a quantidade de soluto de um lado ela é maior do que a outra, do que o outro lado, então a concentração, lembra que não tem a ver com a quantidade, mas é a concentração. A concentração do lado A é maior do que a concentração do lado B. Então, o lado A é hipertônico e o lado B ele é hipotônico. A membrana semipermeável. Então, o que vai passar? Somente solvente. Então, olha como vai ficar esse sistema após alguns tempos, né? Alguns minutos, algumas horas. Como você tem menos solvente do lado A e eu tenho mais solvente do lado B, passa aqui um transporte passivo, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos. Então, onde que eu tenho mais solvente? Do lado B, vocês concordam? O lado B tem muito mais solvente do que o lado A. Então, se o lado B tem mais solvente que o lado A, o solvente vai passar do lado B para o lado A. Passando do lado B para o lado A, o que acontece com o volume do lado A? Aumenta. Se o volume de solvente aumenta e o dissoluto continua igual, o que acontece com a concentração? Diminui. Do lado B, o contrário. Eu diminuí solvente, porque o solvente foi para o lado de lá. Então, se eu diminuir o solvente, mas a quantidade de soluto continuar a mesma nessa outra quantidade de solvente, o que eu fiz com a concentração? Eu aumentei proporcionalmente, onde eu tenho mais solvente com a mesma quantidade de soluto, eu diminuo a concentração. O outro lado que eu tiver menos solvente com a mesma quantidade de soluto, eu vou ter aumento da minha concentração. Então, se aqui estava hipertônico e diminuiu a concentração, aqui estava hipotônico e aumentou a concentração, ao final do meu processo de transporte eu vou ter os lados como? Com a mesma concentração, isotônicos, tá? Então, gente, o que é importante? Membrana da osmose ela é semipermeável, só deixando passar solvente. Lembrando que todos os sistemas eles tendem ao equilíbrio. E só para lembrar, não fala que vocês vão dormir e aprender por osmose não, porque a letra do livro não pode ser um solvente. A letra do livro provavelmente é um soluto. Então vocês vão ter que mudar o transporte que vocês estudam aí, quando for dormir com o livro debaixo do travesseiro. Beleza? Gente, essa aula ela vai ter mais 2 partes, eu acredito, tá? Então, por enquanto, eu vou parar aqui em osmose e na próxima aula a gente vai continuar a partir daqui. Combinado? Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.